Primeiro, vamos ver como foi a agenda de Ciro Gomes ontem, 30 de agosto, e algumas propostas. Depois falaremos sobre o Eunício Oliveira. Ciro Gomes respondeu a perguntas de empresários da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços. Sobre a reforma trabalhista, prometeu buscar consenso para um novo Código Brasileiro do Trabalho. É um novo Código Brasileiro do Trabalho, cuja diretriz são as melhores práticas internacionais. A base do debate será trazer empresários e trabalhadores para discutir os grandes acordos internacionais que o Brasil assinou nas convenções da OIT para guiar a construção de um novo pacto nacional ao redor de proteger o trabalho, que é o lado mais fraco na corrente capitalista. Acompanhado da mulher Gisele, Ciro Gomes ainda participou de um ato de campanha no Núcleo Bandeirante, que fica a 18 quilômetros do centro de Brasília. Na noite de ontem, Ciro Gomes fez um debate na Ciro TV, direto do Rio de Janeiro, onde respondeu perguntas e analisou o programa eleitoral dos candidatos. Vamos ver o que ele falou sobre o Lula copiar. A outra parte ele começou a propor. Hoje eu fiquei satisfeito, porque eu acho que ideia boa, a gente tem que fazer aquela ideia que for boa. Não interessa se fui eu, se for o outro, se é boa para o povo, se é uma coisa justa, se tem que ser feito, eu fico feliz. O que eu me zango é o cara não fazer o seguinte: olha, eu acho que essa ideia do Ciro é boa e eu vou incorporar aqui na minha. Ele anunciou hoje que vai fazer o mesmo programa que eu fiz do SPC. Só que é assim, só marketing. Ele não parou para estudar. Eu quero que ele faça assim, eu vou pegar ele num debate e dizer: Lula, então vamos lá, eu tenho essa proposta, a minha face é e juro, e desconto, e não sei o que, quantos por cento e tal. Agora diga você como é que faz. Vai ficar chato, não vai fazer. Infelizmente, não dá para fazer um vídeo só com propostas, enquanto os adversários do Ciro Gomes acharem que tem moral para atacá-lo. Desta vez, Eunício Oliveira reapareceu para falar um monte de mentiras e atacar o Ciro Gomes no mais baixo nível. O ex-senador Eunício Oliveira, que é presidente do MDB no Ceará, anunciou através das redes sociais nesta terça-feira que vai entrar com uma ordem de despejo contra Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência. Em sequência de postagens com uma série de acusações contra Ciro, Eunício afirma que o pedetista estaria vivendo em um apartamento seu, arrematado após leilão judicial, sem pagar aluguel. Disparou Eunício no Twitter: Ciro, você vendeu seu apartamento para pagar dívidas com a justiça e eu comprei. Você mora lá e tem vida nababesca com dinheiro do fundo partidário, mas não paga aluguel. Entrarei com uma ordem de despejo. Ciro, você é um coronelzinho político decadente de meia pataca, mentiroso e dissimulado. Para quem não sabe, Ciro Gomes foi condenado por ter chamado Collor de playboy safado e cheirador de cocaína, durante o debate nas eleições de 1989. É isso mesmo que você leu. A Justiça de São Paulo mandou o Ciro Gomes indenizar o Collor, em R$400 mil, por ter o chamado de playboy safado e cheirador de cocaína. Não tem como achar isso justo. Ciro Gomes decidiu não pagar, e o juiz mandou leiloar o apartamento dele. Eunício Oliveira, como um canalha bilionário, comprou o apartamento. Tem gente que acha que a justiça sempre tem razão. Eu não acho. Ciro Gomes não cometeu nenhuma corrupção, para ter que indenizar ninguém. Ainda mais 30 anos depois. Isso para mim é politicagem. Agora, sobre ser chamado de coronel, o próprio Ciro Gomes já respondeu diversas vezes. Deixa eu explicar uma coisa. O fato de você ter familiares na política não caracteriza ninguém como oligarca, não. Senão nós teríamos que chamar a oligarquia Kennedy, em Massachusetts, ou chamar a oligarquia Bush, no Texas e na Flórida. Evidentemente, eu estou citando aqui só exemplo. A caracterização de oligarquia é a manipulação do poder em seu favor, com fortuna e perseguição. Por exemplo, o dono da TV Globo no Maranhão é o Sarney. O dono das TVs do Ceará são o Tasso Gereissati. Eu não tenho nenhuma. Né? O dono da TV da Bahia é o ACM Neto. O dono da TV do Alagoas é o Collor. Percebe? Eu não tenho nenhuma TV, nenhuma rádio, eu não tenho um latifúndio. Eu faço uma aposta na educação e o Ceará hoje tem a melhor educação pública do Brasil. Então eu recuso a caracterização de oligarquia, porque eu não tenho poder econômico, não tenho poder da mídia, que é a oligarquia moderna, e jamais há registro de ninguém que foi perseguido por mim na constância de poder. Pelo contrário, aqui no Ceará nós temos 11 partidos coligados. Eu saí como o mais popular governador, nunca mais quis voltar.
Nunca mais quis voltar a ser governador do Ceará e acho que ajudei a treinar uma geração de gente que é tudo PhD, classe média, PhD ou mestrado com classe média, sem escândalo e tal, etc. E está produzindo resultados. Eu não tenho terra, não tenho latifúndio, não tenho TV, não tenho rádio. Percebe? Sou de classe média, média mesmo. Meu patrimônio é 1/20 do Lula. E tendo heranças, meu pai e minha mãe morreram e me deixaram a pequena herança. Assim como o Gedel, Eunício Oliveira também reapareceu depois da fala de Ciro Gomes no debate da Band, onde ele pediu para as pessoas pesquisarem quem é o Eunício Oliveira, que está em aliança com o Lula agora. E a razão da minha distanciamento é que, infelizmente, o Lula se deixou corromper mesmo. Está com Gedel Vieira Lima, está com Renan Calheiros, está com Eunício Oliveira. Pesquise quem são essas pessoas. Então, veja, o Lula está agarrado com Renan Calheiros, que fez o impeachment da Dilma. E eles dizem que foi um golpe. Se foi um golpe, quem fez foi o Senado, o presidente do Senado era o Renan e o Eunício Oliveira. O Lula está agarrado com o Eunício Oliveira. Deu para o Eunício Oliveira mais outro escândalo, R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras. O nome da empresa chama Manchester. Eu sou muito sério, eu tenho documentos, enfim. Infelizmente, pelas cagadas que o Moro... E olha que estamos falando de outros casos, e não que o Ciro contou. Operação Lava Jato. A segunda turma do Supremo arquivou um inquérito contra o ex-senador Eunício Oliveira, investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-senador Eunício Oliveira era investigado por suposto recebimento de R$2.100.000 de propina por tentar obstruir a aprovação da medida provisória 613 de 2013 em favor da construtora Odebrecht. Esta MP, convertida em lei, deu incentivo fiscal para produtores de etanol e para a indústria química. O político era investigado por corrupção passiva e ativa, além de lavagem de dinheiro. A defesa do ex-senador pediu o arquivamento do inquérito, alegando que não havia indícios de autoria e materialidade. Nesta terça-feira, a segunda turma do Supremo retomou o julgamento de um agravo regimental com o ministro Gilmar Mendes, que votou pelo arquivamento do inquérito. Ele disse que os indícios de provas eram frágeis e citou, por exemplo, o depoimento de delatores que apontaram datas divergentes para o suposto pagamento da propina. O relator, ministro Edson Fachin, manteve o voto e negou o pedido de arquivamento. Segundo o ministro, não existe nenhum recibo como prova documental, mas há o depoimento dos delatores que permitiriam a continuidade das investigações. Em outro julgamento envolvendo o ex-senador Eunício Oliveira, por maioria, os ministros da segunda turma do Supremo decidiram enviar para a Justiça Eleitoral do Ceará investigação sobre supostas vantagens indevidas para aprovar legislação favorável aos interesses do grupo Hipermarcas. Ainda sobre a empresa Manchester, do Eunício Oliveira, a revista Veja revelou, em 2011, que a licitação multimilionária da Petrobras que a empresa dele venceu houve fraude. E a justiça não fez absolutamente nada até hoje, e o Eunício Oliveira ficou multimilionário e agora tem dinheiro para atacar adversários com mentiras, e contratar advogados caros.